Olá, tudo bem? Tô aqui para gravar esse vídeo. É um vídeo que eu falei que eu iria gravar semana passada. Primeiramente, ele ia ser um vídeo bem curto, mas eu resolvi alongar um pouquinho mais, porque a live que eu vou fazer vai ser no YouTube, no meu canal Simone Brasil Nutri, porque eu tô alimentando o meu canal e eu prefiro fazer lá e deixar gravado lá do que ter todo o trabalho de ficar editando. Então eu resolvi gravar esse vídeo. E esse vídeo, o propósito dele é da gente falar sobre os sentimentos, os 4 tipos de sentimentos que a gente tem. Então a gente tem o sentimento primário, a gente tem o sentimento secundário, a gente tem o sentimento sistêmico e a gente tem os metasentimentos. Você que é terapeuta ou você que é paciente ou cliente, é importante que você entenda qual a importância desses 4 sentimentos, tá? Todas as vezes que a gente vive o sentimento primário e ele é vivido é, intensamente e que vem do coração esse sentimento, né? Eu vou trazer algumas questões aqui que tem a ver com o livro, sempre com alguma referência, né? Hoje a referência desse livro é a Simetria Oculta do Amor, de algumas explicações importantes, de algumas frases que eu prefiro ler do que eu tentar falar e não ficar tão bem explicado. Então eu vou dar uma lida em trechos pequenos que são importantes, tá? De ser dito. Mas, opa, sacudiu a câmera. Então, todas as vezes que a gente está no sentimento primário, a gente consegue se conectar verdadeiramente com aquele sentimento, não entra em processos de catarses e sofrimentos em grandes quantidades, não entra em dramas e a gente consegue solucionar aquela situação. Tá? Então, aqui, por exemplo, o Bert Helling fala assim: a diferença principal entre sentimentos primários e secundários é que os primeiros, que são os primários, estimulam a ação construtiva, enquanto os secundários consomem a energia que, de outro modo, iria estimular mudanças. Então, quando eu vivo o sentimento primário, eu falo assim, vou dar um exemplo. Nossa, eu tô com muito medo de ser rejeitada. Eu encontrei um sentimento que chama rejeição. Se eu encontrei esse sentimento que chama rejeição, por muito tempo eu entrei num drama, eu fiz doenças que entram no sentimento secundário. Mas quando eu descubro isso e aceito e quero solucionar e não entro mais nesse drama e foco qual é a solução para eu sair disso, onde foi a origem disso, eu resolvo isso e começo a colocar sentimentos positivos na minha vida, tá? Então isso tem a ver com o sentimento primário. O sentimento secundário, ele está muito mais conectado com o drama, com o sofrimento, com a não solução. Muitas vezes, quando a gente atende, por exemplo, transtorno alimentar, o transtorno alimentar a pessoa chega com um transtorno e alguma doença psiquiátrica envolvida. Essa doença psiquiátrica ela foi desenvolvida por conta desse sentimento secundário, para a pessoa viver aquilo, aquele sofrimento daquela doença psiquiátrica e colocar como se fosse, entre aspas, a culpa na doença para que ela vivesse naquele sofrimento, tá? Então ela vive a vida como se ela fosse uma doente, né? Entre aspas, tá? Nunca pejorativo para as pessoas que sofrem doenças psiquiátricas. Não existe nada pejorativo. Eu só estou explicando e dando nomes para o tipo de sentimentos que estão envolvidos. Então, ela vive aquilo e não foca na solução. Então, todas as vezes que chega uma pessoa que tem um transtorno alimentar e uma doença psiquiátrica, é claro que ela vai continuar tratando aquela doença psiquiátrica, mas a gente vai pegar tudo aquilo que ela viveu na vida dela, vai encontrar um sentimento que chega na questão primária e vai olhar para aquilo e solucionar aquilo de uma forma como uma adulta, como uma pessoa responsável que assume isso como a única responsável por mudar aquela situação na vida dela, tá? Então, os sentimentos secundários, por exemplo,
evitam contemplar a realidade, compromete as imagens interiores necessárias para manter esses sentimentos e prevenir mudanças. Quando essas pessoas trabalham com terapia, frequentemente fecham os olhos e se recolhem ao mundo particular. Responde por outro modo a que lhes é perguntado, mas quase nunca percebe o que fazem. Então, quando a pessoa está vivendo muito sentimento secundário, ela fica remoendo tanto aquilo, a culpa é de eu não sei quem, a culpa é do outro, a culpa, e não assume a responsabilidade de entrar em contato com o primário e solucionar aquilo, para ela se livrar daquilo e para ela viver e ser feliz, né? Ela fica colocando coisas em cima de coisas, tá? Então é muito importante a gente ter essa consciência, assim, né? Que a gente traz os sentimentos secundários muito mais para chamar a atenção do outro do que resolver o próprio problema. Então, se eu desenvolvo um drama, uma doença ou alguma coisa que as pessoas vão colocar o foco em mim, eu vou ter atenção. E sendo que resolveria se ela falasse assim, poxa, eu tenho um sentimento que está presente em mim e eu não quero mais conviver com esse sentimento, eu quero solucionar. Então eu entro no sentimento primário, muitas vezes a gente chega nos básicos, né, que é raiva, medo, tristeza, e tem os derivados, que são desses sentimentos básicos, e aí a pessoa, ela se livra daquilo e soluciona e se coloca no lugar que ela deveria colocar. Ela constrói uma imagem interna positiva e sai desse sofrimento e sai do sentimento secundário. Ela não põe a culpa em mais nada. Ela simplesmente assume a responsabilidade da própria vida e vive aquilo que tem que ser vivido, tá? E depois a gente tem os sentimentos sistêmicos, né? Os sentimentos sistêmicos são aqueles que a gente sente, mas que não são nossos. Por exemplo, se a minha mãe tem um conflito com o meu pai, e o meu pai fez algo que deixou minha mãe muito chateada, e ela tem uma sensação de não querer mais viver a vida, eu como filha e como a mais amorosa, assumo esse sentimento e vivo aquilo pela minha mãe. Se a minha mãe está com vontade de morrer e sumir, eu assumo esse sentimento e vivo isso por ela. A gente tem um exemplo muito grande dentro da anorexia, que é essa situação, né, assim, de filhos e crianças que assumem o sentimento da mãe e somem perante a vida e querem e vão em direção à morte e vão emagrecendo no lugar de alguém. Outro exemplo também de mães que tiveram abortos e depois tiveram filhos. Esses filhos que vieram depois assumem esse sentimento dessa criança que foi abortada e não está sendo incluída, não está sendo lembrada. E aí a criança ela come por essa outra criança que não está sendo lembrada. E várias coisas. Eu posso estar ocupando o sentimento de um avô, de uma ex-mulher ou de um ex-marido ou do meu pai e da minha mãe, e vou assumindo esse sentimento e levo a minha vida como se eu tivesse que assumir aquela responsabilidade, tá? E por último, e não menos importante, são os metasentimentos. Os metasentimentos são os sentimentos do universo, de Deus, são aqueles sentimentos de amor ao próximo, de fé, de coragem, de força, de felicidade, que são sentimentos que quando a gente, se são sentimentos positivos, que a gente fala como é que é? Meta-amor, né? Sentimentos de meta-amor, são sentimentos que eu alcanço e eu elevo a minha vibração. Eu começo a vibrar em uma vibração que eu não preciso mais olhar só por mim. Eu começo a olhar pelos outros, eu começo a trabalhar por outras pessoas. Como eu também posso trazer sentimentos, metasentimentos que são de culpa, de medo, de vingança, e que isso também são sentimentos que vêm do universo que claramente abaixam a minha vibração e eu começo a viver aquilo que está vibrando, né? A gente tem um exemplo da pandemia que a gente vive hoje. Se eu entro na vibração desse sentimento que está sendo vivido pela sociedade, do medo,
eu posso estar vivendo um meta-sentimento que, se eu conseguisse olhar para isso e verificar que eu estou pegando o sentimento geral e eu tentar mudar minha vibração, eu mudaria essa vibração e começaria a vibrar em outras mais elevadas, tá? Então foi um vídeo um pouquinho maior, mas é importante a gente entender o quanto que a gente precisa focar nos sentimentos primários e trazer o entendimento do sentimento secundário, olhar para isso, abraçar e se acolher, assumir a responsabilidade e levar esse sentimento secundário para o primário, para que a gente consiga solucionar e ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais empática, mais em paz, em ordem, adulta. Então é super importante você, como terapeuta, trazer o seu cliente para o sentimento primário e super importante você, como cliente, entender que é importante você sair desse processo de vitimização, de drama, de doença e trazer a solução para o seu processo, tá? Por último, deixa eu ver se eu consigo aqui falar, só dar mais um exemplo que eu acho que é importante. Quer ver? A culpa, o desejo. Não, desejo de vingança não. Eu queria falar sobre a justiça, né? Eu acho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se é nesse livro. Mas se eu não achar, depois eu faço um outro vídeo falando que é importante essa questão da justiça, né? Por que as pessoas querem a justiça? Mas aí eu descrevo em outro vídeo. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado e entendido um pouco sobre essa questão dos sentimentos. Eu vou cada vez mais trazendo exemplos e demonstrando a importância da gente focar no sentimento primário e solucionar a nossa vida. Até o próximo vídeo.